Good morning, boys and girls from 9th grade. This is Teacher Leo one more time for you, for your conversation class. E aí, pessoal, como vocês estão? Estão todos bem? Todos nice at home? Vamos começar a trabalhar logo cedo, porque a gente hoje tem conteúdo muito importante. A gente vai dar continuidade a Present Perfect. Present Perfect, a gente vai trabalhar Present Perfect, forma negativa e forma interrogativa. Mas aí a gente vai fazer um apanhado, né, de tudo, tá, pessoal? Então, fear not. Eu odeio essa linhazinha que fica aqui. How are you guys doing? Is everybody doing okay at home? I hope everybody's doing well. Ok? Certifiquem que estão com seu material em mãos, porque a gente vai começar a trabalhar. Sempre lembrando que essa aula é uma aula de conversation, ok? Não é a aula de inglês, é a aula de conversation. Então, o livro que a gente vai usar é o Like Us For, ok? A unidade 6, a gente vai trabalhar a unidade 6 e para que vocês tenham alguma referência, páginas 68 e 69, alright? Do nosso livro de conversation. A gente vai trabalhar present perfect, interrogative form and negative form, porque a gente vai trabalhar com yes or no questions e actions related to old people. Um vocabuláriozinho aqui em que a gente relacionado, né, a pessoas mais velhas, ok? Então vamos lá. Let's go to Unit 6, New Experiences. Vamos lá, let's go. Ok? Antes da gente trabalhar Present Perfect, novamente, pessoal, eu falei isso aula passada e vou repetir essa aula. É muito importante que vocês prestem atenção nesse assunto, porque não é um assunto fácil de se aprender. Muitos e muitos alunos vão se arrastando nesse assunto e não tem um domínio legal, e aí chega na época de Enem, na época de SSA, e aí se atrapalha. Eu não quero que isso aconteça com vocês. Então, vão prestar atenção, e se vocês tiverem dúvidas, por favor, nas nossas aulas presenciais, perguntem, tá certo? Mas a gente vai trabalhar aqui agora vocabulário de quando, né, a gente de interação com pessoas mais velhas, ok? Quer dizer, só tem um caso aqui, organize a cleanup event. Não sei o que isso tem a ver com pessoas mais velhas não, mas a maioria tem. Então vamos lá, vamos praticar. Primeiro vamos trabalhar uma por uma, depois a gente vai fazer o listening para a gente ouvir o nativo da língua. Então, visit someone in the hospital, né? Visitar alguém no hospital não necessariamente é uma pessoa velha que vai estar no hospital. Pode ser uma pessoa mais nova. No entanto, geralmente a pessoa mais velha vai mais ao hospital. Participate in a walkathon. A walkathon é a versão de caminhar de marathon. Marathon, a gente corre. Walkathon, a gente anda. Eu associei com pessoas mais velhas porque as pessoas mais velhas tendem a não conseguir correr, né? E aí elas participam de walkathon, que também é interessante. Ok? Aqui, help another person, né? Aqui, diretamente, tem uma relação direta, né? Ajudar uma pessoa mais velha é sempre importante, tá, gente? Não só ajudar, mas respeitar, tá? Eu acho que essa geração mais nova perdeu muito disso de respeitar pessoas mais velhas, mas lembrem-se sempre que isso é uma questão assim de cidadania e de educação. Sempre respeitar as pessoas mais velhas, tá certo? Não pessoas velhas, mas pessoas mais velhas. Sempre dê um
digamos assim, um crédito. Sempre tem um pouquinho mais de paciência com pessoas mais velhas. Organize a cleanup event, né? Organizar um evento de limpeza. Então, ir numa praia, ir num parque, né? E várias pessoas organizarem, né? Chama-se isso de cleanup. Donate to a charity, né? Fazer doação para uma instituição de caridade. Pode ser qualquer tipo de instituição de caridade ou até um asilo também, né? Um asilo de velhinhos, que eles precisam muito. Muitas vezes, né, todo mundo sente muita pena de criança, todo mundo se importa muito com criança e deveria se importar mesmo, claro, criança é o futuro, né? É o futuro da gente, mas aí muitas vezes as pessoas mais velhas são deixadas de lado, são negligenciadas. A gente tem que ser bom com todos. E, finalmente, give up your seat on a bus. Também pode ser, às vezes, para uma pessoa, uma mulher grávida, né? A pregnant woman. Mas, muitas vezes, também tem pessoas mais velhas e a gente não give up, né? Give up é abrir mão, né? É abrir mão do seu assento para uma pessoa mais velha, ok? Então, é isso daí, pessoal. Vamos sempre tentar fazer o melhor que pudermos pelas pessoas mais velhas, tá? Então, vamos trabalhar agora o listening. Vamos praticar a pronúncia desses eventos ouvindo o nativo da língua, tá certo? Vou passar 2 vezes para vocês praticarem o máximo possível. Unit 6, Lesson 3, Track 47. Visit someone in the hospital. Participate in a walkathon. Help an older person. Organize a cleanup event. Donate to a charity. Give up your seat on a bus. Ok. Let's listen one more time. Vamos ouvir. Eita, apaguei aqui. Vamos ouvir mais uma vez para praticar bem. Unit 6, Lesson 3, Track 47. Visit someone in the hospital. Participate in a walkathon. Help an older person. Organize a cleanup event. Donate to a charity. Give up your seat on a bus. All right, boys and girls. Very good. Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora present perfect. A gente viu na aula passada, a gente viu present perfect, a gente iniciou, né, na forma afirmativa e negativa, tá certo? A gente vai aqui na forma interrogativa. Bom, vamos voltar lá rapidinho, vamos só relembrar rapidinho como funciona o present perfect, tá? O present perfect funciona para ações que aconteceram em algum momento no passado e ainda continuam acontecendo no presente momento. Então, só para identificar os tempos verbais do passado, a gente tem o past simple. Past simple é aquele evento que aconteceu no passado, lá no passado. Então, I ate a hamburger last night. Eu comi um hambúrguer ontem à noite. Ele aconteceu no passado, ele ficou lá no passado. Past continuous ou past progressive para uma ação em progresso, uma ação que aconteceu por um determinado período de tempo, mas ficou lá no passado, continuou lá no passado. Então, eu posso dizer I was eating a hamburger last night. Eu posso dizer eu estava comendo. Eu tanto posso contar que eu comi um hambúrguer na noite passada, como eu posso dizer que eu estava comendo um hambúrguer na noite passada. Então, mas eu estou é um evento único, o outro é um evento que continuou. Então, geralmente, quando eu uso present progressive, eu menciono alguma coisa para servir de referência. I was eating a hamburger last night.
when I was watching TV. Então, dois eventos acontecendo simultaneamente e um serve de referência para o outro. Present Perfect a gente vai usar para algo que aconteceu lá no passado e ainda acontece. Por exemplo, eu vou usar aqui na forma negativa. I haven't eaten a burger. I haven't eaten a hamburger for 2 months. Então, eu não tenho comido, eu não como hambúrguer há 2 meses. Então, estou usando aqui na forma negativa. Estou dizendo que há 2 meses atrás eu parei de comer hambúrguer e eu continuo sem comer hambúrguer até o momento. Então, essa é a grande diferença do Present Perfect. Eu gostaria de falar isso, deixar bem claro, porque vocês vão encontrar situações em que vocês têm que escolher qual é o tempo verbal. E aí, vocês entenderem isso daí é fundamental. Tá bom? Então, agora vamos voltar aqui para a questão da estrutura, porque a estrutura em si é a parte mais fácil, tá certo? O que é que tem de importante na estrutura do Present Perfect? Primeiro, que o verbo have, ele funciona como um verbo auxiliar, tá certo? Então, ele vai sempre, o verbo have, ele vai estar sempre na estrutura do Present Perfect. Essa é a primeira coisa. Assim como no past continuous, você vai sempre ter o verbo to be no passado, né? Was ou were, se for o past continuous. Se for o present continuous, aí é o verbo to be no presente. Is or are. Tudo bem. Or am, se for I. Mas no caso do present perfect, a gente usa have. Quando a gente vai transformar em interrogativa, a gente vai pegar, por exemplo, ó, veja o exemplo. Vamos dizer assim, Jessica has been playing soccer for 5 years. Jessica has been playing soccer for 5 years. Deixa eu até escrever aqui para vocês também terem uma noção visual, né? Deixa eu escrever esse exemplo aqui, ó. Então, vamos lá. Jessica has. Por que eu vou usar has ao invés de have? Porque Jessica, she. She has. Jessica has been playing soccer for 5 years. Ok? Então, vamos lá. Ok. Vamos agora trabalhar essa estrutura aqui. A Jessica, sujeito da frase. Tá? Sujeito da frase. A gente, verbo auxiliar has, que no caso é has, poderia ser has or have, nesse caso específico has. E aí o verbo to be, been, é o particípio passado do verbo to be. Jessica has been playing soccer for 5 years. Ok, pessoal? Então, olha, é importante que vocês entendam que estruturalmente falando, o present perfect vem o verbo have, mais o verbo principal no particípio passado. Como eu tinha falado para vocês, na página, eu cheguei a mostrar a vocês, não lembro qual foi a página 144. Vamos lá na página 144 para eu mostrar a vocês. Página 144. Tem a lista de verbos, vários verbos aqui, ó, tem uma lista do verbo, tem o passado simples e tem o particípio passado dele, ó. Awake, awoke, awoken. Olha o verbo to be, olha o verbo to be que a gente acabou de usar. O passado simples, ó, was or were, ele é usado para o past continuous or past progressive, mesma coisa. E o particípio passado, been. É assim que a gente pronuncia, been. Ok? Então, a gente tem uma lista aqui, pessoal. Uma lista aqui grande de verbos na forma do passado simples e na forma do passado, particípio passado. Dica: todo verbo que for regular
E aí vocês aprenderam isso lá no 8º ano, verbos regulares. Olha, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar um verbo, learned. Learn, ó, tem learned, termina com ed no final. Todo verbo que ele for passado simples, o particípio passado dele é exatamente igual. Então, você já tem 80 a 90% dos verbos, passado simples e particípio passado, mesma coisa. Burn, ó, burned, burned. Às vezes vai acontecer de verbos irregulares também tem o particípio passado, mas nem sempre. Nem sempre. Agora, regular, aquele que a gente acrescenta ed no final, ele vai ter também, vai ser com ed no final, vai ser o mesmo. Tá certo? Vamos lá. Então, só para vocês se situarem, página 144, ok? Então, vamos voltar aqui para a página, a gente estava na página 68, vamos voltar aqui para a página 68. Vamos tratar agora interrogativo. Eu estou fazendo esse rodeio todinho para chegar aqui em interrogativa. Interrogativa, o verbo have, ele vem para frente do sujeito. Jessica, lembra da frase que eu falei? Jessica has been playing soccer for 5 years. Se eu vou perguntar, aí eu vou colocar o has. Jessica has. Eu falei has ou have? Se eu falei have, sorry, é has. Então, has vem para frente. Has Jessica been playing soccer for 5 years? Assim como vocês estão vendo aqui, ó. Tá certo? Assim como vocês estão vendo, o verbo have, ele vem para para frente do sujeito da frase. Have you ever participated in a walkathon? Has he or she ever helped? E aqui, ó, pode ver o particípio passado de help, é um verbo regular, então helped, helped. Participate, participated. Ok? Mesma coisa, tá bom? Então, por aí. A resposta curta, a gente chama isso de short answers, e é importante saber essas short answers, tá, pessoal? Que a gente, novamente, ele chama aqui, o livro chama de yes or no questions, que também faz sentido, porque já expliquei isso N vezes, vou repetir mais uma vez. Toda pergunta que começa com um verbo, não importa se é verbo normal, não importa se é verbo auxiliar, não importa se é verbo especial, não importa se é verbo modal, a resposta vai ser yes or no. No entanto, a gente sabe que em inglês só yes or no não é suficiente. Então, a gente tem que ir buscar o verbo que foi utilizado para saber qual é a forma que a gente vai responder. Então, aqui, por exemplo, ó, yes, I have. Have you ever participated in a walkathon? Yes, I have. Ou se for negativa, no, I haven't, que nada mais, nada menos é do que have plus not. É have not, é a mesma coisa de falar have not. Ok? Quando a gente usa has, se a resposta for he or she, vai ser yes, he or she has. Or no, he or she hasn't. Que hasn't é nada mais, nada menos que has plus not. Ok? Então, só para vocês se situarem em relação a isso. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer agora umas atividadezinhas, vamos praticar. Que é praticando que a gente vai atingir o sucesso. Então, o primeiro já está feito aqui. Put the words in the correct order to form questions, then answer. Então, está tudo embaralhado e vocês vão desembaralhar, ok? Então, vamos lá. Primeiro já está feito. Have you ever participated in a walkathon? Pode ser yes, I have, or no, I haven't. Vamos para o número 2. Será que eu consigo colocar tudo? Não consigo, não. Consigo, não. No problem. Eu vou fazer essa 4 e depois eu vou para a 5 e a
Da 2 em diante. Então, vão desembaralhar, né? Vão desembaralhar essas palavras aí para formar a frase. Então, a gente sabe que começa com have, né? A gente sabe. Have you ever given up your seat, né? On a bus? E, obviamente, não esquecer a interrogação. Have you ever given up your seat on a bus? Lembrando a vocês que, já que a gente está usando present perfect, given up é o particípio passado de give up, de abdicar, desistir, entregar. Ok? A resposta pode ser, já que é have, yes. I sempre maiúsculo, I have. Ou pode ser também no, I haven't. Ok? Ambas estariam corretas, tanto negativa quanto afirmativa. Ok? Vamos para a próxima aqui. Aqui encaixa da 2. Então, vou fazer 2, 3, 5 e 6. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Aqui, a gente sabe que a pergunta sempre começa com have, já que é uma pergunta. Have you ever donated to charity? Você já fez uma doação para uma instituição de caridade? To a charity, tem um artigo, né, ali. Have you ever donated to a charity? Você já fez? Inclusive, pessoal, é importante que vocês saibam, na hora da resposta do yes or no, que eu acho que na sequência, eu acho que na próxima unidade a gente vai aprender exatamente sobre tag questions, tá? E tag questions vocês têm que ser craques em... Não vai ser na próxima não, acho que é na Unit 8. A gente vai aprender sobre already and yet, for and since, que também usa present perfect. A gente vai aprender sobre question tag questions na Unit 8. Tag questions, é a Unit 8. E vocês precisam saber conjugar esse verbo. Precisa saber qual o verbo que está sendo usado na pergunta para poder dar a resposta yes or no questions e também usar em tag questions. A gente vai chegar lá. Então, have you ever donated to a charity? Se for a resposta, sempre lembrar a letra maiúscula. Yes, I have. Ou se for negativa, no, I haven't. Sempre lembrando que quando a gente responde, professor, eu posso responder no, I have not? Pode, não está errado. No entanto, geralmente não se responde dessa forma. Soa mais natural quando você abrevia, tá? Vamos para a próxima aqui. Dá um espacinho maior aqui, que parece ser grande. Have, já tem have ali, né? A gente sabe que é uma pergunta. Have you ever helped? Ok? Todos aqui, ó, todos os verbos até agora, todos os verbos até agora são verbos regulares. Have you ever helped an older person? Não esquecer da interrogação. Você já ajudou uma pessoa mais velha? Eu espero que a resposta seja afirmativa de todos, né? Todo mundo tenha respondido yes, I have. Mas se alguém respondeu negativamente, o correto seria no, I haven't. No, I haven't. Ok? Então, yes, I have or no, I haven't. Ambas estão corretas. Number 5. Number 5. Novamente, have. Engraçado em que todos aqui have you ever, né? Todos have you ever. O livro poderia até dar uma misturadazinha, colocar com has, para poder praticar em outra. Mas fazer o quê, né? Have you ever organized... não. Have you ever organized a clean
up event. Ok? Deixa eu aumentar aqui. O único que não tem é give up, né? Give up é given up, não é um verbo regular. Ok. Have you ever organized a cleanup event? Você já organizou um evento para limpeza? Se for afirmativo, seria yes, I have. Se for negativo, é no, I haven't. Ok? E finalmente, aqui, ó. Novamente, have you ever, bem pobre, né, no sentido de opções. Have you ever visited someone in the hospital? In the hospital or hospital? Ok? E a resposta aqui seria, se for afirmativa, yes, I have, ou no, I haven't. Ok, pessoal? Então, that's it. Praticamos aqui bastante, tá certo? Vamos agora para a página 69. Página 69, marine plastic. Ok? Então, aqui um problema sério, né? Nós, seres humanos, estamos destruindo o planeta Terra e a questão do plástico. E o plástico, ele acaba de uma forma ou outra, ele indo para o oceano, porque, né, a água vai levando, a água segue o caminho do mar, né? E aí vai levando e realmente chegou a um ponto de que a situação está horripilante, tá? Vamos ler um pouquinho, se instruir um pouquinho sobre esse conteúdo, certo? Vamos ler acompanhando um nativo lendo e depois a gente vai destrinchar esse texto, ok? Vamos lá? Unit 6, Lesson 3, Track 48. Plastic has many different uses. We use it to make clothes, soda bottles, toothbrushes, drinking straws, plastic bags, and a lot of other things. One way that we use plastic is to keep food and drinks fresh. Nearly everything we buy to eat or drink comes in plastic packaging. We recycle some of this plastic. Unfortunately, a lot of it goes into rivers and lakes and ends up in the ocean. People sometimes go to the beach and throw their trash there. That goes into the ocean too. We call these pieces of plastic trash debris. They cause problems for the environment. In the ocean, large pieces of plastic break into smaller ones. If the pieces are smaller than 5 millimeters, they are called microplastics. Fish, birds, and ocean life like turtles think that microplastics look like food. They eat them and often die because of that. Plastic is not natural, and it takes hundreds of years for it to go away, so the problem is getting worse. Fortunately, there are groups of people all over the world working hard to protect the marine environment. This is sometimes their job, and they're sometimes working for volunteer organizations. They pick up trash off the beach and bring it to recycling centers. They have special ways of removing trash from the ocean. Have you ever organized a cleanup event? If you haven't, you should. We all need to work together to find a solution to the problem of plastic marine debris. In this way, we can help marine life and improve the environment. All right, boys and girls, so that's it, ok? Espero que pratiquem bastante, se quiserem reassistir, para prestar atenção na pronúncia das palavras, fiquem à vontade. E se quiserem até tentar entender sozinho o texto, sem a minha ajuda, melhor ainda. E depois vem aqui e a gente vem destrinchando, tá certo? Para se ficar alguma dúvida, vocês, né, conseguirem compreender. Então, vamos lá.
Plastic has many different uses. Então, plástico tem vários tipos de uso. We use it to make clothes, soda bottles, toothbrushes, drinking straws, plastic bags, and a lot of other things. Então, a gente usa para fazer roupa, para fazer garrafa de refrigerante, para fazer escova de dentes, para fazer canudos, sacolas plásticas e muitas outras coisas. One way that we use plastic is to keep food and drinks fresh. Então, uma forma que nós usamos plástico é para manter a comida e a bebida fresca, né? Deixar ela por um período longo de tempo disponível para o nosso consumo. Nearly everything we buy to eat or drink comes in plastic packaging. Praticamente tudo que nós compramos para beber ou tomar vem num pacote plástico, vem algum tipo de pacote plástico. We recycle some of this plastic. A gente recicla algum desse plástico, né? Alguma parte desses plásticos. Unfortunately, a lot of it goes into rivers and lakes and ends up in the ocean. Infelizmente, muito desse plástico vai para rios e lagos e acabam desembocando, né? Acabam indo para o oceano. People sometimes go to the beach and throw their trash there. As pessoas às vezes vão para a praia e jogam o lixo delas lá. That goes into the ocean too. Então, isso também vai para o oceano. We call these pieces of plastic trash debris. Nós chamamos esse pedaço de plástico como se fosse debris, como se fosse lixo, né? Pedaços de lixo. Trash debris. Debris é aquela coisa que fica ali, um pedaço de alguma coisa. They cause problems for the environment. Então, eles causam problemas para o meio ambiente. In the ocean, large pieces of plastic break into smaller ones. No oceano, grandes pedaços de plásticos se quebram, né? Vão se desfazendo e se transformam em pedaços menores. If the pieces are smaller than 5 millimeters, eu acho que é milímetros, né? Não, é milímetros, não é mililitros, não, millimeters, they are called microplastics. Então, se os pedaços são menores que 5 milímetros, são chamados de microplásticos. Fish, birds, and ocean life, like turtles, think that microplastics look like food. Então, peixes, aves e outras vidas marinhas, né? Como tartarugas, pensam que microplásticos são comida. Eles vêm com a cor diferente, né? Então, às vezes, eles acham que é uma coisa atrativa. They eat them and often die because of that. Eles comem e frequentemente morrem por conta disso. Plastic is not natural, and it takes hundreds of years for it to go away. So the problem is getting worse. Então, plástico não é natural e leva centenas de anos. Presta atenção, gente. Centenas de anos, assim. 2, 3 gerações nossas vão vir e aquele plástico que a gente jogou vai permanecer lá. Incrível. Para desaparecer. So the problem is getting worse. Então, o problema está piorando cada vez mais. Fortunately, there are groups of people all over the world working hard to protect the marine environment. Então, felizmente, existem grupos de pessoas ao redor do mundo trabalhando duro para proteger o meio ambiente marinho. This is sometimes their job, and they're sometimes working for volunteer organizations. Às vezes, isso é o trabalho deles, e eles, às vezes, estão trabalhando para organizações voluntárias. They pick up trash off the beach and bring it to recycling centers. Eles pegam o lixo da praia e trazem para centros de reciclagem. They have special ways of removing trash from the ocean. Eles têm uma forma especial de remover esse lixo do oceano. Mesmo assim, não dá conta, né? A produção de lixo é muito, mas muito maior do que a quantidade de pessoas que pegam. Se você tirar como exemplo a sua própria residência, né?
Quanto que vocês não produzem de lixo? Eu mesmo aqui na minha casa, são 4 pessoas, a gente joga 2, 3 sacos, às vezes, de lixo todo dia. Nunca se parar para pensar em todas as residências produzindo isso daí, nunca que vai ter mãos, vai ter manpower, né? Vai ter gente suficiente para limpar isso daí. Have you ever organized a cleanup event? Você já organizou um evento de limpeza? If you haven't, you should. Se você não fez, você deveria. We all need to work together to find a solution to the problem of plastic marine debris. Nós todos temos que trabalhar junto para achar uma solução para o problema de restos de plástico no oceano, né? In this way, we can help marine life and improve the environment. Dessa forma, nós podemos ajudar a vida marinha e melhorar o meio ambiente, ajudar o meio ambiente. Ok? Então, a gente destrinchou o texto. Agora, vamos para a atividade 4. Complete the sentences. Então, a gente aprendeu sobre essas palavras e a gente agora vai encaixar elas aqui na frase. Muito simples. Então, a primeira já está feita. Microplastics are danger to the environment. Microplásticos, né, são um perigo para o meio ambiente. Then we have number 2. We make many useful things from plastic. A gente fazemos muitas coisas úteis através do plástico, com plástico. Number 3. Fish and turtles are important part of marine life. Né? Peixes e tartarugas são a parte importante da vida marinha. Number 4. Pieces of trash in the ocean are called debris. Ok? Então, aquele pedaço não se desintegra. Se desintegrar, será bom, mas vai ficando em partes menores e aí é que eles vão espalhando e vão acumulando, né? Food companies sell products in plastic packaging. Ok? Packaging. Ok? Então, packaging é pacote, né? Então, empresas de alimentos vendem produtos em pacotes plásticos. Ok? Number 5, activity 5, don't worry about it. Não precisa se preocupar com a atividade número 5. E aí a gente encerrou aqui o nosso conteúdo do dia. Espero que eu tenha ajudado vocês o máximo possível aí na questão do aprendizado do Present Perfect, que é um conteúdo importante. Bom, relembrando aqui sobre a nossa feira americana, tá certo? Once Upon a Time é uma contação de história. Vocês vão se reunir em grupos, tá? E essas são as opções: Romeu e Julieta, Os Três Mosqueteiros e Rapunzel. Vocês vão formar em grupos de 6. São 18 alunos na sala, então 6 alunos por sala, ok? E aí, pessoal, vamos já começar nas aulas ao vivo da gente, tirar o máximo de dúvidas possível. A gente vai conversar, a gente já vai dividir na próxima aula, ao vivo, a gente já vai estar dividindo esses grupos, tá certo? Para vocês já começarem a trabalhar. Lembrem-se que a nossa atividade é uma atividade de contação de história. Contar história é uma arte, ok? Então, por favor, façam o possível para vocês agregarem algo na parte de vocês. Não simplesmente decorem uma fala, chega lá e fala e acabou-se. Primeiro, adicione a ilustração, porque as pessoas adoram, as pessoas aprendem mais com a ilustração, é um fato. Quanto mais ilustração, mais há aprendizado. Número 2, coloque sua emoção. Conte a história do seu jeito. Conte com a sua emoção, colocando a sua emoção, pelo menos naquela parte que lhe cabe. Ok? Sempre lembrando que é um trabalho em equipe. Se vocês também quiserem conversar sobre isso, fiquem à vontade. Trocar figurinha, né? Como é que vai ser, como é que vai ser a contação de história, que tipo de emoção, que tipo de coisas diferentes vocês podem fazer para dar um toque do grupo. Lembre-se que é um trabalho em equipe. Ok? Para finalizar, revisar, né? Deem uma revisada aí na página 68 e 69 e não esqueçam de fazer a atividade da página 134, muito importante, gente. Não esqueçam de fazer o workbook
o workbook de vocês, a atividade de homework, porque aí vocês vão consolidando o conhecimento de vocês, tá bom? Então, that's it for today. A mensagem de hoje é essa. A mensagem positiva da nossa semana é: if you realized how powerful your thoughts are, you'd never think a negative thought again. Se você soubesse o quão poderosos são os pensamentos, seus pensamentos, você nunca teria um pensamento negativo novamente. Ok? Então, pensamentos negativos, pensamentos, de uma maneira geral, tanto positivos quanto negativos, se transformam em sentimentos positivos e negativos, e aí é onde a gente vai começando a cercear a nossa capacidade de evoluir na vida. Então, vamos sempre pensar positivo, para sempre ter sentimento negativo, e aí a gente nunca fica preocupado com nada, tá bom? Então, that's it for today. Thank you very much for your time, and I see you guys in our next class. Não percam a aula de inglês. All right? Goodbye.